E nesse momento, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em Pequim e se reuniu hoje com as principais autoridades chinesas, incluindo o líder chinês Xi Jinping. A China acusa os Estados Unidos de suprimir o seu desenvolvimento econômico. Os dois países ainda trocam acusações envolvendo Rússia e Taiwan. Portanto, Priscila Yazbek, bom dia para você. É uma reunião com ânimos à flor da pele. Exatamente, Carol. Então, ambos falam sobre uma estabilização das relações entre China e Estados Unidos, mas, por outro lado, citam várias farpas nessa relação, citam vários pontos de tensão. Vou começar pelas falas, então, de Antony Blinken, secretário de Estado americano, que falou sobre a conversa que ele teve com as autoridades chinesas, inclusive com o presidente chinês Xi Jinping, sobre um dos pontos que é crucial nessa relação e nessas conversas entre Estados Unidos e China, que é a questão do fentanil, que é um opioide usado como analgésico e que fica no centro da crise de entorpecentes dos Estados Unidos. É a principal causa da morte de americanos com menos de 50 anos e já matou centenas de milhares de americanos. Então é um assunto importante para os Estados Unidos. Foi tratado nessas conversas. Blinken disse que houve progressos da China no envio, porque a China é dita como um dos países que enviam produtos químicos que são usados para a fabricação do fentanil. E aí Blinken disse então que a China fez progressos em relação a isso, mas precisa ser mais ativa para evitar que esses produtos químicos sejam enviados aos Estados Unidos e terminem na fabricação de fentanil. Um outro assunto também que eles abordaram é a questão da inteligência artificial. Então, Estados Unidos e China falaram que devem conversar e trazer alguns pontos práticos em relação a essa questão. Há uma preocupação muito grande sobre o uso da inteligência artificial para comandos de arsenais nucleares, já que, inclusive, cientistas apontam que o uso da inteligência artificial militarmente poderia, inclusive, levar à extinção da espécie humana. Então, também foi um outro assunto tratado por eles. E Blinken disse que a China gostaria de ver os Estados Unidos também confiantes e prósperos, e também disse que espera que os Estados Unidos vejam o desenvolvimento da China de uma forma positiva. Isso já falando de um terceiro ponto. Então, falaram de fentanil, falaram de inteligência artificial e falaram também sobre as relações econômicas. A gente sabe que há alguns anos já China e Estados Unidos disputam poder, as duas maiores potências do mundo disputam poder no comércio global, e existem, inclusive, várias restrições de ambas as partes em termos econômicos. Eles falaram sobre isso, falaram que existe um esforço para que essas relações não sejam atrapalhadas por essa guerra comercial, então, que acontece entre China e Estados Unidos. E também Antony Blinken disse que esse problema fundamental deve ser resolvido, e com isso as relações sino-americanas vão melhorar e avançar, e disse que a China e os Estados Unidos deveriam ser parceiros e não adversários, deveriam ajudar uns aos outros a ter sucesso em vez de prejudicar uns aos outros. Então, isso também falando sobre a questão econômica. Um quarto ponto também abordado nessas reuniões são as questões, são os conflitos que acontecem nesse momento, principalmente o conflito na Ucrânia. Então, o secretário de Estado americano levantou preocupações sobre o fornecimento de armas ou de máquinas que podem ajudar a Rússia na sua ofensiva contra a Ucrânia. A China nega que forneça armas à Rússia, mas os americanos dizem que a China fornece, por exemplo, máquinas que ajudam a Rússia a se armar para fazer essa ofensiva. Então, foi um outro ponto de discussão, esse um ponto bem tenso das relações, com essas trocas de acusação. Então, os Estados Unidos dizendo que a China ajuda a Rússia a conseguir fazer os seus esforços de guerra. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Priscila. Inclusive, enquanto a Priscila Yazbek trazia as informações ao vivo, acompanhávamos as imagens de Pequim da fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Daqui a pouquinho trazemos um resumo do que mais ele disse por lá.